Bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre como gerenciar uma equipe de Revenue Managers ou gerenciar o Revenue Manager do seu hotel. Então, se você é o gerente do hotel, ou o gerente de vendas, ou a pessoa responsável por gerenciar este profissional, esse podcast vai ser muito direcionado para você. Então, nesse podcast, nós teremos a participação especial de Ana Mancuso, uma pessoa aí que pessoalmente admiro muito, me espelho muito e que tem a honra de ter aí no nosso podcast. Então, bem-vinda, Ana. Rafa, obrigada pelas palavras. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu tenho minha carreira, né? Eu sou RM faz 3 anos e meio, mas eu tenho uma carreira pautada em gestão de pessoas. Então, estou muito feliz de estar nesse bate-papo com vocês. Acho que vai ser legal. Legal. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai falar de gerenciar a pessoa. Então, acho que o começo de gerenciar a pessoa é você contratar a pessoa, né? Então, encontrar aquele profissional que esteja adequado com a sua equipe e com as suas necessidades. Então, aí pergunto para vocês, em especial para a Ana, então, quando a gente vai procurar um Revenue Manager para fazer parte da nossa equipe, quais habilidades a gente precisa encontrar nessa pessoa, quais são os skills, se acha a pessoa com experiência, se não acha, como que é esse processo de contratação? Me dá de cara no colo, assim, para falar, né? Bom, vamos lá. Pergunta fácil. Pois é. Cara, eu acredito muito, assim, em habilidades e características que transcendem a questão de revenue management. Então, eu acredito que antes de ter uma capacitação técnica, existe um conjunto aí de competências, e vocês, meninos, acho que vocês vão me ajudando aqui a lembrar de que competências são essas, vocês fazem isso tão bem. Mas, para mim, assim, tem um pacotinho, assim, que é muito importante, sabe? Tem um clichê, ultimamente a gente tem ouvido falar bastante em ownership. Vocês discutiram sobre isso já? Que é a importância de ownership? Não? Então, quando a gente fala em ownership, é meio clichê agora, né? Porque é um negócio de se sentir dono, assim, sabe? De vestir a camisa de verdade e analisar o negócio como um todo. É bem clichê isso, mas para mim o que mais pesa, o que mais conta é isso. Isso é mais fácil da gente perceber se a pessoa que a gente está vendo no perfil é alguém que trabalha com a gente. Né? Então, se é alguém que você vai promover, é alguém do seu hotel, que trabalha em recepção, em reservas, se você está pensando em promover e tal, essas características são fáceis. Numa entrevista, isso fica um pouquinho mais difícil, eu acho. Mas tem testes, aí você pergunta tem exemplos que a pessoa fez no passado, situações, né, casos situacionais, para tentar extrair um pouquinho disso. E aí tem várias coisas, né? Tem um espírito de força, de mudança, assim, que para mim é muito importante. A comunicação. E aí, claro que não dá para fugir, quando a gente fala no RM, da capacidade analítica e de uma visão estratégica. Não dá para fugir disso, porque você precisa ter uma boa interpretação dos dados, né? Uma boa análise dos dados para qualquer tipo de tomada de decisão e tal. Então acho que esse pacotinho é um pacotinho chave. A atividade do RM, o que é esperado do RM mudou muito. E aí o Rafa até comentou que o que era o básico antes, hoje, aliás, o que era o top antes, do suprassumo do serviço do RM, hoje é o mínimo esperado. E se você acha que com isso, o perfil do RM evoluiu nesses últimos 10 anos. O RM era aquela pessoa por trás de características de entender muito de planilha, de computador, e ser aquela pessoa não tão comunicativa, e que hoje, o que é esperado de um RM, do trabalho, do dia a dia do RM, é que essa pessoa consiga transmitir muito, você consiga se comunicar muito e transmitir muita informação. E não é mais aquele papel nerd, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, estereótipo, né? É justamente o contrário. É conseguir ter essa capacidade analítica, mas não só isso, é conseguir transmitir essa informação. Então, acho que quando as pessoas contratavam antes da RM,
anos atrás, talvez seja muito diferente de contratar agora, né? Ou desenvolver o que era pensado em desenvolver antes é um pouco diferente do que a gente pensa em desenvolver agora. Para mim mudou demais, né? Assim, eu sou uma novata em RM, se a gente for pensar, que a maior parte da minha carreira está pautada em gestão. Então, eu acho muito ruim esse estereótipo. Podia ser verdade há 10 anos, como você bem falou, do RM, né? Que é um cara nerd, que só faz planilha e só faz isso, né? Você trabalha com dados, basicamente. E aí você tem esse lado, você tem do outro lado o estereótipo de vendas, que em tese é uma pessoa que não sabe ler esses dados. E eu acho isso tudo uma besteira, assim. Isso não sei se isso era verdade há 10 anos, mas eu imagino sim que isso tenha mudado por conta do papel profissional do RM, que é mais amplo, a distribuição é muito mais complexa, os relacionamentos são mais complexos, né? O RM se relaciona com o gerente, com o departamento do hotel, com o investidor, às vezes com uma rede por trás, às vezes um independente. São muitos os interlocutores, então você precisa ter um bom relacionamento com todos eles para fazer essa interface. Então, eu acho que sim, que o papel do RM mudou muito e, com isso, claro, muda o perfil que a gente procura numa contratação. Mas acho nada a ver esse negócio de que RM é um cara que está fazendo planilha. Fazer planilha é uma parte tão pequena do processo, se a gente for pensar, né? Porque daí você vai ter que interpretar aqueles dados, você vai ter que tomar uma decisão sobre aquilo, então você precisa ter uma tomada de decisão, precisa assumir risco, precisa talvez convencer um monte de gente de que aquilo é bom ou é ruim, e além de convencer, você precisa ouvir as outras pessoas para também impactar a sua decisão. Então, tem uma questão relacional aí, e de comunicação, e de tomada de decisão, que putz, é imprescindível para o RM. E aí, Ana, aproveitando esse gancho, eu acho que esperado é bem dinâmico do RM, né? É difícil de ver isso numa entrevista, ou por mais que a pessoa tenha esse background, em outras unidades, ela vai ingressar numa unidade nova, ou várias unidades novas. Como fazer a pessoa que está entrando, ou como no processo seletivo você saber que essa pessoa vai fazer uma chegada mais light, mas que em breve ela possa começar a corresponder com o que é esperado. Qual que seriam o benchmark, né, as boas práticas que a gente consegue ter para diminuir essa distância entre a pessoa que está chegando e a pessoa que a gente espera que ela seja? Basicamente, assim, para mim, né, vou pegar um pouco da minha experiência, assim, do que eu faço. Sim. Eu acho que quando o processo é seletivo, quanto mais completo ele for e mais investido em tempo ali naquele momento, mais chances de dar certo você tem, porque você consegue usar várias frentes de teste. Então, tem duas situações. Ou tem uma situação de um processo seletivo que é gente de dentro de casa, e aí você consegue identificar essas competências, esses potenciais no dia a dia, né? E no dia a dia, então, às vezes é meio longe quando eu falo assim, será que o cara que trabalha na recepção, ele tem visão estratégica, capacidade analítica? Eu consigo ver isso através de tarefas, de atividades, que às vezes não estão relacionadas ao papel que ele vai ter no futuro, mas está relacionada com como ele usa as informações de outros departamentos no dia a dia, né? Como ele usa benchmarks do mercado para atuar na função dele. Enfim, tem muitas coisas que os colaboradores que trabalham com a gente já, pensando aí no gerente do hotel independente, que está promovendo alguém, ou que está fazendo um processo seletivo e que, de repente, tem gente da própria unidade, né? Então, a gente tem que se atentar para comportamentos que, independente de mostrarem se a pessoa sabe ou não fazer RM, mostram se ela vai além daquele escopo típico pré-definido. Então, numa decisão de recepção, o quanto ela se relaciona com outros departamentos, por exemplo, o quanto ela usa dados que ela tem acesso na recepção para propor alguma coisa nova para o hotel. Enfim, tem comportamentos que a gente consegue ver. Quando é alguém de fora, né? Então a gente está fazendo um processo seletivo e vem alguém, vem um currículo na mão, ele é muito frio. Então, para isso, você conta, ou eu costumo contar com várias etapas. Essas etapas, elas passam por entrevista, elas passam por cases,
Então, acho que case é uma forma fácil, né, do gerente, que às vezes o gestor que está também entrevistando não tem conhecimento exatamente sobre o tema, né, sobre RM, ele vai ter que contratar um. Então, você usa cases, às vezes não precisam ser de RM, mas podem ser cases de lógica, podem ser cases de mercado, isso a gente acha até na internet fácil hoje em dia, sabe? Cases situacionais. Você consegue usar dinâmicas de jogos numa entrevista. Então, você consegue usar, às vezes, jogos que têm uma questão ou relacional, para ver como aquela pessoa se relaciona com outra pessoa, ou jogos que têm um fundo mais de lógica. Também pode aplicar um jogo, por exemplo. Você tem testes. E aí pode ser um teste específico da área, pode ser um teste inespecífico. Você pode usar um case real. Você pode pegar o seu hotel, contar uma historinha, falar, então, o cenário do hotel é esse, a ocupação é essa, o combo set é esse, fazer um cenário e que decisões que essa pessoa tomaria, por exemplo, a partir do cenário que você já estabeleceu. Então, essas 1000 etapas, assim, e aí, obviamente, as entrevistas cara a cara e tal, mas acho que esse conjunto de fases facilitam o processo para garantia desse potencial. Não é uma garantia, mas é uma dica, né? Sim. Tem uma provocação para fazer. Então, a gente falou de a mudança do profissional de RM, que no passado era aquele perfil mais analítico, aquele estereótipo do cara sentado no escuro, com óculos grossos, mexendo no computador. E que nos últimos anos, até com mais interação com a equipe de vendas, porque no começo a RM veio e todo mundo achou que ia substituir, né, que só podia sobrar um no final, ou RM ou vendas. E com o passar do tempo, entendimento, viu que os dois deveriam trabalhar juntos. E aí eu acredito que muitas das qualidades de vendas, principalmente a parte de comunicação, interação, etc., começou a ser esperada do RM e algumas características de RM, como análise dos números, um pouco mais de estratégia, foi esperada da equipe de vendas também. Agora, estamos evoluindo, né, na maneira de interagir com o cliente, principalmente quando a gente fala de venda direta, indireta, etc., e marketing está cada vez mais fazendo parte da discussão, né? Porque a minha visão é que marketing é uma coisa que faz em algum lugar, que não atrapalha no nosso dia a dia, e a gente discute as coisas e marketing faz o trabalho dele isolado, né? Como se fosse assim uma coisa fora do hotel. E acho que quanto mais tempo passa, mais está juntando, né? E fazendo esse triângulo entre RM, marketing e vendas. Eu pergunto para vocês acham que a evolução do profissional de RM vai ser a começar a absorver características da equipe de marketing, como ser um pouco mais criativo, pensar em coisas fora da caixa, em produtos fora da caixa, não sei, talvez em serviços para a gente precificar o hotel ou seja que a gente está vendendo de maneiras diferentes, ou não, isso vai continuar separado porque marketing é específico e a gente não tem que se envolver muito. O que vocês acham? Eu tenho certeza que vai caminhar junto. Acho que cada vez mais os RMs têm olhado tendências não só de marketing e web, e tentando cruzar esse tipo de informação, do tipo informações que a internet, sinais que a internet e os clientes, através da internet, mandam para a gente, como a gente pode aproveitar isso, gerando mais receita. E o contrário também é verdade, do tipo marketing, web, enfim, ter um direcionamento de que tipo de ações são realmente vantajosas serem feitas. E eu acho que isso é entre uns inputs de RM, de onde essas ações, em que momento essas ações devem ser feitas, se deram o retorno esperado de fato. E acho que essa troca de informação tende a cada vez ficar mais frequente. Eu acho que os dois lados, aliás, as três partes, vendas também envolvidas nesse processo, tem a ganhar muito, cada um absorvendo um pedacinho um pouquinho da habilidade do outro. Eu enxergo isso como assim, muito, muito factível, muito real. Quando eu penso nesse tipo de questão, eu acho que sempre vai existir cada vez mais trabalhos para cada
tipo de função, para cada departamento e ainda mais, com mais detalhe, com mais necessidade do detalhe. Então, quando a gente pensa num funil de vendas, tem muito trabalho de marketing ou de busca, né, de clientes que não tem foco em gerar receita, e sim gerar o conhecimento da marca. Mas que no final, em alguma hora, esse cliente, ou boa parte desses clientes, vai gerar conversão. Que vai ser, e esses clientes, né, esse funil de vendas, que ele é grande no alcance das pessoas, e aí vai diminuindo as pessoas que vão ficando, que vão tendo interesse, que compram e que depois recompram. Então, em cada momento, ela tem que ser impactada. E se você parar para pensar em RM, a gente consegue ter ideias e trabalhar, ter ações para cada um desses momentos. E é necessário. Acho que hoje, cada vez mais é exigido e vai ser exigido a integração de todos os departamentos em todos os momentos. Talvez com mais cargos diferentes, eu não sei. Mas que, no fim, o todo é simples, né? É gerar receita aqui, gerar receita ali, gerar conhecimento da marca, porque a gente vai se posicionar melhor e isso o cliente vai ver de uma forma melhor. Então, acho que é um emaranhado de coisa que tende a ficar, acredito, cada vez mais complexo. Eu acredito muito nisso, em caminhar junto, mas não em ser uma coisa só. Né? Então, eu não acho que cada vez mais todo mundo faz tudo. Eu acho que as pessoas têm uma noção do todo, mas as coisas, está tudo muito complexo, né? Para marketing não é diferente, para RM, para distribuição, para vendas. Então, a gente tem a tendência de caminhar juntos, mas de ter sempre os seus níveis e seus especialistas aí cuidando de cada assunto, tamanha complexidade de cada tema. Acho que a gente tem os dados, a gente tem o domínio dos dados internos do hotel, que é muito legal, e talvez de uma concorrência, mas o alcance que o marketing tem, que as equipes que têm acesso a e-commerce, por exemplo, tem dos dados do mundo, de search, do que as pessoas estão consumindo, e as tendências, né, de compra, etc. Isso é muito importante na tomada de decisão do RM. Do que tipo de tarifa, de oferta, como atingir o cliente, etc. Então, acho que são absolutamente complementares. Gostei muito desse negócio que o Dani falou do funil. Performance, no fim das contas, é uma parte de marketing, né? Então, marketing continua tendo todo um outro mundo aí por trás que busca engajar as pessoas, criar um vínculo emocional com essas pessoas, etc. E a performance é o final dela, que é transformar isso em dinheiros. Não, e a gente tinha comentado sobre habilidades, né, e perfil profissional, e pensa, quando a gente fala em marketing, por exemplo, de posicionamento da marca, que é um trabalho a longo prazo, né, às vezes a longuíssimo, às vezes mais curto prazo, mas às vezes você precisa mudar o perfil, atingir um tipo de cliente que você tem interesse e que hoje não é seu cliente, mas você fala, pô, então vou criar uma marca, vou mudar a minha marca. São outras habilidades, é outro trabalho diário com aquele plano de ação que é por semestre. Que ação eu vou fazer por semestre para que em 2 anos eu chegue num resultado? Em RM, a gente, inclusive, pode pensar nisso, né? Numa precificação, num plano de ação a longo prazo para ter a precificação, para ter o público que eu quero, a segmentação que eu quero, mas às vezes não, às vezes a gente está pensando, pô, qual que é o forecast desse mês, qual vai ser o plano de ação para atingir o resultado desse mês, do mês que vem. Então, são habilidades e necessidades diferentes, né? Acho que é bem o que a Ana comentou, sim. Eu vejo o marketing cada vez mais presente no dia a dia, porque sempre há aquela disputa, né, que a distribuição se torna mais complexa a cada dia e mais cara também. Novos players, novos intermediários no meio do caminho, novas tecnologias, e tudo isso custa, e geralmente a gente não consegue repassar na mesma proporção esses custos para o cliente final, né? Você não pode aumentar o preço porque surgiu um intermediário novo, que é tendência, que todo mundo quer comprar por ali. É muito difícil conseguir fazer isso. Então, entendo que à medida que marketing vira parte da discussão, das reuniões de estratégia do hotel, etc.,
Eu acho que isso vai ser necessário, porque você vai ter um plano de ação que eu acho que o RM vai chegar até o ponto de falar há potencial de vender mais direto, né? Fiz minha análise, meus estudos e vejo que hoje, sei lá, a gente vende 10 apartamentos por dia, há espaço para vender 15. Mas o daqui para frente vai depender de marketing, né? Como que a equipe de marketing vai fazer, seja como o Dani falou, de posicionamento de marca, ou a Ana falou dos estágios do funil, que performance é o último. Então, tem várias ações que precisam ser feitas, né? E eu acho que o RM vai contribuir nisso, falar, precisamos vender a esse potencial e, sei lá, eu olho, não sei se talvez o RM vai fazer isso, já vai ser marketing, mas olhar os clientes que compram, quantas vezes tem recompra das pessoas, se essas pessoas compram, sei lá, múltiplas vezes por um OTA ou por um distribuidor específico, ou se a ação não deve ser mais, sei lá, Google Ads e mais como mudar o canal. Então, eu acho que esse vai ser o próximo nível da discussão, da gente parar de discutir só o segmento A, o B e o C está produzindo mais ou menos, e entrar no detalhe. E além de entender, bom, desse grupo de clientes que, sei lá, me compram promoções, que eu já segmentei e entendo o comportamento de compra deles, como que eu trabalho eles melhor? Eles compram promoção e metade compra por parceiros. Mas como é que eu faço com que essa metade que compra por parceiros comece a comprar direto? Sendo que eles compram uma ou duas vezes. Então, acho que talvez possa ser uma discussão bem focada nos nossos hotéis, né, na hotelaria, mas eu acho que o uso do marketing no dia a dia, eu acho que tende a ir por este lado. Pelo menos quando a gente fala de táticas, né? De ações. Não estou falando do marketing na parte de criação de produtos, que eu acho que o foco deles principal é esse. Mas de ter ações de RM, eu acredito que a gente vai por esse lado. Ficarei feliz se os sistemas evoluírem para a gente poder ter esse tipo de discussão. Mas eu imagino que por aí que a gente vai, para a ação não ser coloca mais dinheiro no Google, sendo que talvez não é no Google que a gente precisa colocar o dinheiro, pode ser ações com as pessoas que já compram com a gente. Aí é um trabalho nosso, né, Rafa? Oferecer o produto certo, para o cliente certo, pelo preço certo, no canal certo. É um trabalho um pouco nosso também de dizer quem é o certo, qual é o preço certo, qual é o canal. Exatamente. Eu acho que isso vai ser bem legal. Muito bem, então a gente já falou das características das pessoas que a gente está procurando. Super fácil, né? Característica analítica, extrovertido, ou seja, tem todas as habilidades necessárias. Extrovertido não precisa, hein? Quando a gente fala em comunicativo. Comunicativo, a gente tem muitos introvertidos que se comunicam com excelência. Isso é uma grande verdade. E agora eu pergunto para vocês. Não é fácil, ou vocês podem me dizer se é fácil ou não, achar uma pessoa com todas essas características e que já seja treinada, que já saiba fazer o trabalho, etc. Então, a gente sabe que qualquer área que a gente vai atuar, em CRM, vendas, etc., a gente tem níveis de pessoas, tem pessoas que já vêm prontas, né? E tem pessoas que a gente precisa desenvolver para chegar no nível de expectativa que a gente tem. Eu pergunto para vocês, como desenvolver um profissional de RM? Lembrando que muitas vezes o gestor desse profissional de RM não é um profissional de RM, talvez é um gerente geral, uma pessoa de vendas. Então, como que essas pessoas poderiam superar esse desafio de desenvolver um profissional numa expertise que talvez não seja dele? Como vocês acham que a gente poderia desenvolver isso? Acho que vamos começar pela Ana, que ela exatamente. Tem para ver quem começa. A expertise no assunto. Bom, eu vou falar uma coisa que parece um pouco filosófica, assim, né? Okay. Para mim, a melhor forma de treinar alguém, ou de permitir o desenvolvimento, não vou falar nem treinar, mas é de desenvolver aquela pessoa, principalmente se você não tem a expertise no assunto, é através da autonomia, da confiança, então, de dar limite, de dar
espaço para o erro. Então, eu acho que parte desse aprendizado, ele vai ser construído no erro. Isso significa que vai dar prejuízo ao rodo, né? Não, isso significa que parte desse desenvolvimento desse colaborador, ele vai vir, e provavelmente a maior parte, ele vai vir do espaço que ele vai ter para trabalhar, né, do espaço que ele vai ter para arriscar e para errar, depois podendo voltar atrás, depois podendo reconstruir o que foi feito, né, tomando as medidas necessárias. Mas eu acho que parece filosófico, né? Parece uma receita de padaria, como treinar um RM do zero. Mas para mim, a grande parte do aprendizado, ela vem dessa tentativa e erro e do espaço que se tem para isso. No mais, assim, eu acho que se a gente parte do princípio, né, que a gente não tem alguém capaz, no sentido de competência, para treinar, uma vez que o RM realmente não seja um RM, não tenha ainda conhecimentos específicos, não consiga construir um forecast, porque tem coisas que são muito específicas e construir um pace, analisar, se ele não tem isso, precisa ter uma formação técnica. E aí, se não é o gestor que vai fornecer isso, vai ser o mercado, vai ser um terceiro, né? Vai ser contratar alguém que saiba fazer isso. Essa parte técnica toda, né? Essa construção da estratégia, essa construção do forecast, do diagnóstico, do que vai ser a base da sua estratégia no futuro, ela é muito importante para as suas decisões acertadas no futuro. Então, isso precisa vir de alguém com competência para isso. Se não é o gestor, que seja de um externo, que seja de algum especialista, que compra um sistema que basicamente ajude todo esse processo e a pessoa vai ter que interpretar os dados, mas talvez não construí-los, né? Então, para isso a gente tem sistemas de RMS, para isso a gente tem empresas que fornecem esse tipo de know-how, mas é essencial. Todo o que eu estou falando depois, né, da autonomia, da tentativa do erro, do espaço, tem uma coisa que eu acho importante também, que é ir do macro para o micro, assim. Então, para aquele cara que está começando, né, como RM, é muito importante saber o que compõe aquele hotel, quais são os custos que aquele hotel tem, quais são as estruturas por trás daquilo tudo que ele às vezes só vê uma parte, né? Então, ir do macro para o micro, para mim, é super importante. E aí, toda essa questão, talvez, que eu tenha começado por isso, de tentativa e erro, de autonomia e etc., ela vem depois dessa formação, que é uma formação técnica. Não dá para ser só uma formação on the job, assim, sabe, no dia a dia. Uhum. A gente pode ver que, basicamente, são duas características principais que o gestor tem que se atentar na hora de desenvolver o profissional de RM. Tanto a parte técnica, como você falou, aí talvez precise de um consultor externo, um profissional que tem esse know-how, talvez a empresa de RMS, um curso para desenvolver a parte técnica em si de como ser RM, e a parte comportamental, que aí acredito que o gestor pode desenvolver, que é comunicação, é liderança, é entrosamento com a equipe, apresentação e outras características que não são necessariamente relacionadas a RM. Eu acho que isso, que é um ponto que provavelmente a gente já ia cair, não digo que é um ponto negativo, mas é uma das principais diferenças, acho que é entre gerenciar ou ser desenvolvido e desenvolver um RM que pertence a um time RM, né, que, enfim, que tem uma troca de informação entre esse time, além de ter uma troca de informação com o gestor, que já é super enriquecedor, né? Alguém que tem mais experiência que você, em vários aspectos, você conseguir trocar ideias com colegas, né, com iguais, te ajuda muito. Né? E aí eu digo experiência própria. E às vezes você está isolado, entre aspas, isolado no sentido de não conseguir trocar informação com profissionais na mesma área que você, na mesma área prática que você atua. Isso pode, dependendo do tipo de perfil que essa pessoa tiver, dependendo do perfil que esse profissional, dependendo de quem seja esse profissional, pode ser que retarde, né, o desenvolvimento dessa pessoa.
Acho que a tendência quem tem a troca de informações com o time é desenvolver muito mais rápido quem está sozinho. E ainda mais com um gerente que não sabe, não tem um conhecimento técnico, que às vezes não sabe muito bem o que esperar desse profissional. Não sei o que vocês acham, minha opinião. Eu gosto dessa parte que a Ana comentou, que é uma mescla, né, de comportamento e de técnica. Então, por exemplo, você é o gestor de um hotel e quer contratar um RM porque nunca teve, ou já teve o RM, enfim, teve alguma mudança, você precisa contratar alguém, e às vezes você tem a opção de desenvolver alguém da equipe que tem potencial e às vezes pode chegar lá. E você precisa que ele tenha habilidades técnicas, né? Entenda análises, entenda o que um RM faz, como propõe, e às vezes, para ele chegar nisso, você tem que investir em um treinamento, em um curso. Você, como gestor, acho que tem que ver, peraí, onde eu quero estar, né? O que eu quero que esse RM exerça, o que eu preciso dele, e eu preciso que essa pessoa tenha essas habilidades. Então, vale a pena investir na capacitação desse profissional para que você possa ter uma cobrança maior, para que você possa ter um profissional que você já vê que tem potencial e que esteja desenvolvido. Então, acho que isso é uma coisa que é sempre importante, seja em qual for o cargo da pessoa, mas é esse desenvolvimento e esse investimento no colaborador, porque aí sim você vai ter essa possibilidade dele te trazer informações que às vezes você não teria. Eu não sou um expert em RM como gestor, mas preciso que esse funcionário seja. Então, vou dar para ele uma capacitação, ele vai fazer um curso, ou vai atrás de um outro curso, não sei se vai ter um suporte da empresa ou não, mas se eu quero que ele esteja em algum ponto e ele tem potencial para estar lá, mas ele precisa de técnica, ele precisa de habilidades, de conhecimento específico, acho que o gestor também tem que desenvolver isso e pode ser dessa forma. Então, acho que é bem interessante ver dessa forma, né? Ver essa visão e saber que, poxa, eu também, para exigir um alto nível de um profissional, ele tem que ou já vir capacitado, e talvez ele tenha um custo maior, ou eu posso investir nele e ele vai crescer aqui com isso. Então, essa é uma visão que eu gosto muito desse comentário da Ana. Eu concordo com vocês. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia de achar que o gestor tem que ser especialista de tudo e ele desenvolver todas as pessoas, porque acho que é uma pressão desnecessária no gestor. Acho que nem é função dele ser técnico de todas as áreas. Eu acho que os melhores gestores são aqueles que entendem a função de cada um e saiba usar as pessoas adequadamente, né? Então você tem, sei lá, uma habilidade analítica forte e você é comunicativo, por mais que você esteja, sei lá, na recepção hoje, você entende que aquela pessoa tem potencial e você consegue desenvolvê-la para ser, sei lá, um RM, uma pessoa de marketing, que seja. E, sei lá, vou falar das minhas experiências ou como gestor ou como trabalhando na equipe de outra pessoa. Eu acho que os melhores gestores que eu vi, eles não sabiam muita coisa de quase nada. Eles não eram muito técnicos de um departamento específico, mas eles tinham a habilidade de falar, bom, você é de RM, você precisa de um conhecimento específico, então você precisa se desenvolver, sei lá. Não é ele que às vezes trazia o curso para mim, mas ele falava, você vai ter que procurar um curso, até tanto dá para pagar. Se o curso fosse muito caro e o hotel não tivesse budget para isso, então você vai ter que aprender isso com as empresas de RMS, sei lá, participar de fóruns e dava caminhos para o meu desenvolvimento, né? Eu acho que isso é um bom lugar. Concordo com o que o Cássio falou, se você trabalha numa empresa que é grande ou numa rede que você tem outros profissionais, acho que isso ajuda muito a se desenvolver. Porque a gente sabe que RM ainda é uma coisa assim que o conhecimento não é tão disponível no mercado. Não em termos de buscar cursos, mas de ter pessoas que sabem fazer o trabalho. Acho que, sei lá, você pega vendas, por exemplo, que é uma coisa que sempre existiu, você tem muitos profissionais de venda no mercado para você se espelhar e para você aprender com eles. Que talvez em RM, sendo mais específico, talvez não tenha. Eu vejo, sei lá, hoje marketing digital, não sei se é moda ou se não é, tem muita coisa falando na internet.
de cursos grátis ou pagos, de pessoas falando do assunto, que você consegue aprender alguma coisa e uma ideia aqui, que você testa para ver se funciona e, enfim, você consegue se desenvolver. E para fechar, eu gosto muito do que a Ana falou de deixar a pessoa errar. Eu acho que, independente se você é a primeira vez fazendo alguma coisa, se você já sabe fazer, o erro te ajuda a crescer também. Lógico que ninguém gosta de errar e ninguém erra de propósito, né? Ah, vou fazer uma estratégia errada para ver quanto até leva prejuízo para aprender. Ninguém vai fazer desse jeito, obviamente, né? Mas às vezes você toma um risco. Você fala, acho que talvez dá para subir o preço, fechar uma tarifa, colocar uma restrição e vai dar mais dinheiro e às vezes não dá. E você aprende com isso e você não comete mais esse erro. Então acho que como gestor, acho que você tem que ter a flexibilidade de dar espaço para as pessoas testarem, senão elas nunca vão fazer nada de diferente, né? Vão sempre fazer aquele básico do básico, com medo de errar, e elas possam aprender e se desenvolver. Legal. Ok, agora eu vou fazer a terceira pergunta simples para vocês, né? Que tá só perguntas fáceis, principalmente para Ana, né? Perguntas fáceis, principalmente para Ana. Então, ok. Então a gente sabe que em RM a gente tem basicamente 99% dos hotéis trabalham de dois modelos. Ou o Revenue Manager fica dentro do hotel, fica próximo do gestor, do gerente geral, do gerente de vendas, do dono, ou ele faz atendimento remoto, seja porque ele trabalha para múltiplas propriedades, ou porque o hotel fica num ponto turístico, mas o escritório comercial e administrativo fica numa capital. Aí eu pergunto para vocês, e vamos deixar a Ana responder primeiro, porque primeiro as damas, né? Como gerir este profissional? Né? Como fazer a gestão de um profissional de RM? Se tem diferença quando ele está dentro do hotel, se a gente faz um processo de gestão, e quando ele está externo, seja ele olhando só o meu hotel ou dividindo o tempo desse profissional com outros gestores, como gerenciar essa pessoa, direcionar e fazer com que ela se desenvolva para fazer um trabalho melhor? Bom, você pediu para eu começar, eu vou começar com uma filosofia de novo, momento filosófico, depois eu aterrizo. Tá bom. Em ambas as situações, tá? Se eu te falar, eu vou chegar na parte prática, calma aí, mas assim, se eu te falar que para mim, o que está no centro de tudo da gestão, seja ela presencial ou remota, mais difícil na remota, mas não impossível, é o senso de pertencimento. Caramba, é bem filosófico, né? Mas para mim, o pertencer, ele está absolutamente relacionado a eu depois, como colaborador, entregar o tal do ownership, que é clichê. Então, se eu não pertenço, eu não sou dono dele. Se eu não faço parte daquele grupo, eu não me sinto responsável pelo resultado que ele entrega, não é? Então, aí na questão remota, para mim ainda é bem mais difícil, porque é menos tangível, está menos ao alcance das mãos, né, a relação. Então é bem complexo, mas não é impossível. Dito isso trazido para a prática, né, como eu acho que isso pode se traduzir na prática. Então acho que a gente tem que garantir algumas coisinhas, alguns elementos, né, estou pensando aqui. Primeiro é a governança, né? Então, qual que é a estrutura do meu hotel, quem responde para quem, qual que é o fluxo de comunicação, essa questão da governança corporativa, né? De estabelecer os fluxos de comunicação e de decisão, principalmente dentro do ambiente, elas facilitam um bocado. Tá? Você sabe quem é responsável por quê, quem negocia com quem reporta para quem. Ainda dentro dessa questão de fluxo de comunicação, tem para mim uma coisa muito importante, a comunicação ser vai e vem. Então, assim, eu vejo isso em muitos casos de verdade, assim, onde o hotel espera que o RM traga informações. Então, tem uma reunião marcada para a semana, vamos lá, RM. O RM traz a informação, o hotel escuta, enfim, acabou aí. Então, é muito importante, independente se é uma gestão presencial ou remota, que essa comunicação seja de troca. Então, eu, hotel, abasteço aquele RM de informações de cliente, de qualidade, de investidores, enfim,
informações diversas sobre o que está acontecendo no negócio do todo. Do outro lado, seja do outro lado da linha telefônica, ou seja só do outro lado da mesa, o RM entende que ele pertence àquele mundo que é muito maior do que uma estratégia de flutuação tarifária. E aí, essa comunicação fluida e de vai e vem permite que os dois caminhem juntos, né? Permite uma gestão, de fato. Então, eu falei de governança, falei da comunicação, e aí tem um outro ponto, provavelmente eu estou esquecendo algum, mas para mim o terceiro ponto tão importante quanto é a métrica. Então, é estabelecer indicadores, estabelecer métricas, porque senão você não vai conseguir avaliar o trabalho e continuar a gestão. Né? Você precisa ter muito bem estabelecido o que vocês vão olhar, quais são os objetivos que vocês vão olhar juntos, então, o que você quer atingir lá no final, e daí, periodicamente, fazendo esse acompanhamento e esses ajustes de rota, né? Se estão caminhando para o objetivo ou não. Okay. Não sei se eu fui simplista demais ou... Não, ótimo, não. Ótimo. Não, eu acho que é bem amplo, na verdade, apesar de ser objetivo, mas não é simples, né? Acho que você permeia todos os pontos, e eu acredito que a gente tem falado cada vez mais sobre comunicação, essa troca entre... Porque às vezes o trabalho é remoto, às vezes o trabalho é uma consultoria de RM, seja porque você está implantando, seja porque você não pode ter um profissional mesmo que remoto, mas não pode ter aquele profissional respondendo para você. Você precisa mostrar o que você espera que o profissional te traga. Você precisa que o profissional te traga um pouco do que você está esperando e coisas a mais. Então você precisa ter essa comunicação e essa métrica que a Ana comentou. Acho que foi bem válido assim para todo tipo de trabalho RM, seja presencial, seja físico, seja consultoria, seja atendendo vários hotéis, que às vezes tem esse desafio também. Como dividir o meu tempo para atender diferentes demandas, como conversar com diferentes perfis de pessoas. Eu acho que isso que a Ana comentou atende bem a necessidade de todos com relação a RM. Totalmente. Uma coisa que eu fico pensando muito, me pego pensando várias vezes, a gente teve uma discussão, vai ao ar aí em algum momento, sobre onde alocar o RM. Se é melhor alocar, se é melhor ficar remoto, ou quais são as vantagens de ficar remoto, quais são as vantagens de ficar no hotel. E aí, aqui a discussão que eu quero levantar com vocês é que a gente já viu que, eu não quero entrar em termos de resultado, se dá mais resultado ou se dá menos resultado. Pensando do ponto de vista de desenvolvimento profissional, não do gestor conseguir desenvolver, não necessariamente do gestor conseguir desenvolver ou gerenciar uma equipe ou uma pessoa, um profissional, mas pensando no sentido de, é mais vantajoso profissionalmente um RM ficar remoto, ou isso depende do momento, ou seria mais vantajoso no sentido de enriquecimento, de ter informações, enfim, de se desenvolver mesmo, estar no hotel. Tem diferença? Eu não sei se a Ana aí já deve ter visto várias pessoas em vários formatos diferentes e vendo como essas pessoas se desenvolveram, ou até feedbacks de pessoas terem falado eu acho que eu preferia estar lá no hotel, ou eu preferia estar remoto, sei lá. Ou o que vocês acham também. Será que faz diferença você estar no hotel, ou se só faz diferença no começo, ou depois não faz diferença? Ou se, sei lá, fica intercalado? Eu fico pensando se faz alguma diferença para o desenvolvimento profissional. Dá para ser híbrido o modelo? Resolve a dúvida. Você tem o bom dos dois lados, né? No sistema híbrido. Sim. Nossa. Gosto da Ana que ela faz uma pergunta complexa ser tão simples de resolver. Foi uma retórica. Sim, não, eu posso dar uma opinião? Eu acho assim que depende muito do gestor. Eu acho que ser remoto ou ser presencial e o desenvolvimento da pessoa depende muito da vontade do gestor e da característica do gestor de desenvolver as pessoas.
Se você tem aquele gestor que é mais fechado, que não gosta muito de ensinar, que até direciona a equipe bem, mas ele, por si só, não tem essa característica de desenvolver as pessoas, o fato de você estar do lado dele não vai te ajudar a aprender mais e se desenvolver mais. Talvez você tenha mais oportunidades de observá-lo e de tentar copiar por observação, mas ele em si não vai te dar mais desenvolvimento só pelo fato de você estar do lado. Se você trabalha com um gestor que tem essa característica de desenvolvimento das pessoas, independente de ser técnico ou comportamental, de alguma maneira ele também faz isso remotamente. Ele também vai buscar maneiras, lógico, para o gestor dar mais trabalho você desenvolver alguém à distância do que fisicamente, porque fisicamente às vezes você vê um erro acontecendo e você consegue ir lá e atuar. Você vê que, sei lá, a pessoa está atendendo o telefone e, um exemplo bem besta, ela tem que falar o nome do hotel antes de falar bom dia e o nome dela, remotamente você não consegue pegar esse erro, é muito mais difícil. E do lado ali, você está escutando a pessoa atendendo o telefone o dia inteiro, você consegue agir. Então, acho que para o gestor, ele tem que ser um pouco mais criativo, eu acho, para desenvolver as pessoas remotamente. Mas de ser mais vantajoso estar perto ou longe, eu acho que a pergunta principal depende do gestor, da pessoa desenvolver. Eu trabalhei com pessoas que não desenvolviam nada e sentavam do meu lado e podia morrer de velhice do lado da pessoa, eu não ia aprender nada. Então não era a distância física que fazia a diferença. E tive gestor que parecia um professor, assim, era ótimo. Tudo que ele sabia, ele queria ensinar para todo mundo que quisesse escutar. Então acho que depende muito da personalidade da pessoa. Posso fazer uma réplica? Uhum. Para mim, a personalidade do profissional é ainda mais relevante. Porque se você tiver, vamos pensar na gente, né? Eu sou uma profissional de RM, e aí eu estou no hotel. Se eu ficar numa sala fechada, sem interação, sem ouvir os clientes, sem contato com o mundo, né? Sem absorver, também não faz diferença nenhuma. E se eu estiver num atendimento remoto e for super curiosa e antenada, e etc. Então para mim, tudo muito diz respeito. O perfil do gestor é de extrema importância. Mas o perfil do profissional é tão importante, para mim, é tão importante quanto. Eu, como pessoa, eu, como gestora, respondendo agora a pergunta do Cássio, sem outra pergunta, né? Eu preciso de contato. Eu sou geração touch, que eu gosto de pegar. Eu preciso abraçar a pessoa. Mas isso não significa que tenha que ser um atendimento presencial sempre. Então, pode ser realmente um modelo flex, né? Você pode ter uma situação remota e aí, eventualmente, ter momentos de fazer esse encontro acontecer, de fazer essa vivência acontecer, etc. Eu concordo com a mescla dos dois, porque acho que a Ana pontuou bem sobre o perfil do profissional, e acho que depende, né? Porque às vezes o gestor ele pode amar o contato físico, quer ter quantos gestores eu não já trabalhei, queria ter o RM do lado ali para tirar dúvida, para entender, para ver se está trabalhando. Mas, às vezes, o momento, o tipo de trabalho, o hotel, o contrato não permite um trabalho presencial. Então, eu posso até preferir um, mas eu tenho que me adaptar ao outro. E para o profissional, a mesma abordagem. Eu posso preferir que seja remoto, porque eu rendo mais, eu consigo analisar mais, a vaga é para alguém físico, seja por qual motivo for. Então, a gente tem que se adaptar, e é o que a Ana falou, né? Do perfil do profissional, mas do gestor, é de todo mundo, assim, saber qual que é a dinâmica que está ali e como que eu vou me adaptar. Preciso estar fisicamente e as pessoas não me desenvolvem ali, peraí, quem que me desenvolve? Para quem que eu posso ligar? Como que eu posso me fechar aqui? Ou, poxa, é remoto, mas as pessoas, né, trocam muita informação, então vou ligar para eles todo dia, vou fazer um conference call, vamos marcar um dia na semana e eu vou levar o que eu quero saber antes. Então,
acho que a pessoa, o gestor que nos ouve, o profissional que quer ser um RM, ele tem que ver como ele pode fazer para evoluir sempre, que é um pouco disso que o Rafa falou. Então, como que eu vou olhar ali para a pessoa e ela vai me fazer me desenvolver? Então, como que eu vou aproveitar isso? Ou você é autodidata porque ali não está saindo um desenvolvimento que eu entendo que eu preciso. Então, eu vou atrás do que eu preciso para me desenvolver. Aí eu acho que, independentemente de ser remoto ou físico, ou consultor, ou parte de uma equipe, atender um hotel ou atender vários hotéis, você consegue estar a cada dia melhor no trabalho, entregar mais, e o gestor, né, o gerente geral, por exemplo, o chefe do RM, conseguir ver o trabalho em evolução. E acho que a comunicação, no fim, é sempre o ponto-chave do todo. Sim. E eu acho que agora, mais e mais, assim, pelo que eu tenho visto, as estruturas de hierarquia nas empresas estão cada vez mais sendo compartilhadas. Então, é muito raro você responder só para uma pessoa. Geralmente, você tem um reporte hierárquico para uma pessoa, que talvez é quem vai te avaliar, ou pode te demitir ou não, sei lá, mas você acaba respondendo, mesmo que não esteja no papel direitinho, para múltiplas pessoas. Então, acho que isso é a tendência de você ter muitas interações na empresa. Talvez você reporte para o gerente geral, mas tem uma pessoa de vendas que hierarquicamente está mais alto que você, que não é seu chefe, mas meio que você responde para ele, e assim por diante. E quando a gente fala de dividir um RM com outros gerentes gerais, então vamos supor que eu sou gerente de um hotel, eu tenho um RM que trabalha para 3 hotéis. Então eu preciso, acho que cada vez mais exercitar flexibilidade e comunicação com esses outros gestores. Porque é impossível que 2 pessoas façam as coisas exatamente igual e concordem sempre com as coisas. Isso não acontece. Então, às vezes eu quero que a pessoa seja mais analítica e a Ana é o gerente do outro hotel que divide o mesmo RM, quer que o RM seja 100% comunicação, não precisa mais se preocupar em analisar tanto. Então, acho que como gestor, cada vez mais você precisa ter essa flexibilidade de, às vezes, não ser só do seu jeito, né? Dá um pouco de espaço para outros gestores, porque você está dividindo aquele profissional. E acho que dentro de RM, cada vez mais tende a ser muito caro para um hotel ter um profissional só para ele. Essa divisão de profissionais, acho que é a tendência e é o que vai acontecer daqui para frente. Então, acho que como gestor gerenciando remoto alguém, precisa ter isso em consideração, que desapegar um pouco de eu tenho controle de tudo e ser mais colaborativo, assim, trabalhar mais em equipe. Eu acho que isso que é um exercício que às vezes não é fácil de fazer, porque a gente sempre acha que a gente sabe melhor, normal, todo ser humano é assim, mas de dividir pessoas e o profissional com tantas características diferentes, eu acho que para atendimento remoto a gente tem que levar isso em consideração também. Tem que prestar mais atenção que essa vai ser a tendência. Vai ser muito raro você estar num hotel que você só tem um profissional exclusivo, principalmente de RM. Né? Gestão compartilhada é um super desafio, né? É tendência, mas é bem desafiador para os dois lados, né? Porque às vezes você é um profissional, você tem uma gestão compartilhada, você tem gestores, né, que compartilham a sua gestão, e aí para um você é bom, para o outro você é menos bom, para o outro... Porque os níveis de expectativas são diferentes mesmo, então... O grande lance aqui, mais uma vez, a gente está falando de comunicação, é alinhamento de expectativa. O que eu tenho que entregar para o meu trabalho e também um pouco de flexibilidade e adaptabilidade dos dois lados aí, de repente entregar num formato para um, num formato para outro, que seja melhor inteligível, que as pessoas entendam melhor. Um tem mais facilidade, um gestor vai ter mais facilidade para enxergar um dado de uma forma, o outro de outra forma. E aí, com o tempo, essas relações e essas adaptações vão sendo feitas, desde que exista espaço para se discutir sobre isso, né? Sim. Então, agora como a gente está encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, aí eu queria aproveitar a presença da Ana
que com certeza tem muita gente que acompanha a gente que ainda não é profissional de RM, ou até mesmo que sejam profissionais, que sejam até mesmo pessoas que já são profissionais, mas que ficam muito antenadas, né, nessa questão do perfil, do que é necessário para ser um RM. A gente já discutiu um pouco sobre isso, mas eu queria deixar uma pergunta também meio que utópica ou platônica, na verdade, filosófica para a Ana. Existe para você, na sua cabeça, quais são as características de um profissional perfeito em RM? Lógico que ninguém é perfeito e provavelmente ninguém nunca vai encontrar esse tipo de profissional, mas isso daria uma direção para as pessoas saberem quantas características eu consigo parar, ou quem já é RM, poxa, ela falou um ponto que eu não consigo. Sei que é super difícil, e enfim, mas pode falar coisas que se você nunca viu e que talvez você gostaria muito de ver por aí, características de um profissional. Pergunta fácil, né, Cássio? Eu vou tentar montar aqui uma persona, então, vou montar uma persona com as características que eu imagino que nem todas vão ter todas, mas que a gente consegue construir um mundo ideal. Capacidade analítica, acho que a gente falou no começo, e não tem como não ter, né, base para esse tipo de função, mas essa capacidade analítica, ela tem que ser traduzida em ações. Então, eu leio a informação, eu gero a informação e eu faço alguma coisa com ela. Ou seja, ela precisa estar atrelada a assumir riscos e a essa força de impulsão de mudança e de tomada de decisão. Então, essas três coisinhas. A comunicação é muito importante, e aí a comunicação ela pode ser desmembrada em várias coisas, assim. Então, para mim, né, o que eu entendo por comunicação é ter um objetivo, é saber onde eu quero chegar, é contar uma história para chegar nesse objetivo, então é conseguir desenhar essa linha de raciocínio, e também é ter facilidade de interlocução com diversas pessoas diferentes. Então, se comunicar, como a gente estava falando, que tem se comunicar com um departamento diferente, com o investidor, com às vezes mais de um gerente, etc. É saber o que fazer, ou como falar, ou como traduzir as coisas para esses tipos de pessoas. Criativo, então, cada vez mais, a criatividade ela não pode nunca ser considerada uma característica, ou você é analítico, ou você é criativo. Então, para mim não existe. E aí também vou voltar com uma das coisinhas que eu falei lá no começo, do ownership, que se eu puder traduzir isso, é vestir a camisa, é ter gás, é olhar o todo, assim, como se fosse o dono do negócio mesmo, sabe? Então, para mim, isso é super importante. CICID 1 também, que é colaborativo. Colaborativo, quando a gente fala em ter alguém colaborativo, alguém que de fato tem vontade, está afim de compartilhar informação, de compartilhar responsabilidade, de trocar com os pares do hotel, ou de outros hotéis, ou do time, ou seja lá o que for. Então, acho que eu colocaria nessa persona aí também o item colaborativo. O que mais? Tem alguma coisa, meninos? Eu acho que eu acrescentaria a persona dos sonhos. Eu acho que eu acrescentaria ser curioso e nunca estar satisfeito. Assim. Você tem que ser curioso para saber desde que se aquele número está certo, se aquela informação é verdadeira, ou curioso para saber o que está por trás. Tô vendo que, sei lá, tá vendo muita empresa corporativa no meu hotel. Por quê? Sabe? Tem que questionar, ir atrás e querer saber, sabe? Não se contentar com a informação que você tem. Você tem que sempre ir atrás. Acho que eu acrescentaria isso. No perfil investigativo, né? Tem que estar sempre inquieto e atrás e querer saber mais e por quê funciona, por que não funciona. Sabe? Acho que eu acrescentaria isso. Cara, já que a gente comentou, por que não um profissional que esteja aberto, tenha algum conhecimento de marketing web também. Acho que isso ia ser um RM excelente. Excelente. Para dizer outras coisas. Gente também que desafia, assim, sabe? Que desafia a situação atual.
acho que talvez esteja um pouco dentro daquilo que eu falei de força de mudança, que tem flexibilidade e adaptabilidade, para mim é muito importante, é estar aberto, mas tem mais do que isso, que é você não só estar aberto, mas você propõe a mudança, você começa o processo da mudança. Eu gosto muito disso também. Legal. Poucas características, eu diria. Sim. Mas é o ideal, né? É o ideal. Quanto mais tiver, melhor dessas características. Então tá bom. Então vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Ana, pela participação e pela presença. Uma honra ter você aqui conosco. Muito feliz estar aqui com vocês. Tá? E para você que nos escuta, espero que esse vídeo tenha valido a sua inscrição no YouTube ou na plataforma de podcast que você está nos escutando, tá? Então, mais uma vez, agora eu pergunto para você, qual seria o RM ideal no seu hotel? Quais características que você acrescentaria para um profissional que a gente não falou? E quais vantagens e desvantagens e desafios você vê entre o atendimento remoto, na gestão do RM, né? Claro, entre o atendimento remoto e o atendimento presencial? E se você tem alguma dica para nos dar da maneira como você gerencia o RM do seu hotel, que nós não temos falado aqui no nosso podcast, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço você por nos assistir ou por nos escutar. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.